Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer. Eu pensei que eu não ia conseguir passar o vídeo de vocês hoje, mas graças a Deus que eu acho que vai dar certo, tá bom? É um prazer. Graças a Deus a minha viagem foi tranquila, deu para descansar um pouquinho e eu agradeço a todos vocês que oraram por mim e pela Jaque, tá bom? Vamos orar e vamos seguir em frente no nosso estudo do Apocalipse, combinado? Muito obrigado, Senhor, por mais este momento. Pedimos tua bênção, tua direção. Fala conosco através da tua palavra. Que este estudo seja de edificação para a nossa vida. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então. Nós estamos dentro do capítulo número 12. Então vamos lembrar, não esqueça, tá bom? Foi tocada aí, tá ok? A sétima trombeta, tá bom? Lá em capítulo 11, verso 15, tá ok? Mas antes de aparecer os julgamentos, abriu-se um parênteses, tá bom? E entramos no capítulo 12. E aí, então, no capítulo 12, ele fala de uma mulher que estava grávida e deu à luz. Esta mulher representa o povo de Israel. Fala de um dragão, esse dragão representa Satanás. E aqui, no verso 4, é lembrado aquele momento em que Satanás arrasta uma terça parte dos anjos, tá bom? No verso 4 ele vai falar sobre isso, tá ok? Não sei se vocês perceberam, né? Você vai falar, mas peraí, como fala que o Satanás arrastou uma terça parte? Isso não aconteceu lá atrás? Sim, aconteceu lá atrás, tá bom? Antes da criação do mundo, né? Foi lá que aconteceu isso, tá ok? Mas João relata para nós como orientação, porque ele está falando do futuro das coisas que vão acontecer, mas ele também precisa falar um pouco daquilo que já aconteceu, tá ok? Bom, o filho varão é fácil, é Jesus Cristo, não é? Então, veja bem, nós temos a mulher que dá a luz a Jesus, é a nação de Israel que dá a luz a Jesus. O dragão persegue Jesus, tá? E as características do filho varão é muito bonitas, né? São características importantes. Fala que ele vai reger o mundo, tal, né? Muito bem. E no verso 7 em diante, do capítulo 12, ele mostra que houve uma peleja, uma guerra, tá bom? Literalmente a palavra peleja é guerra, tá? Entre Miguel e seus anjos. Vamos lembrar que Miguel é um arcanjo sempre ligado com o povo de Israel, tá ok? Então Miguel e seus anjos guerreiam contra Satanás e os seus anjos, tá bom? E o mais interessante que diz o verso 9 é que Satanás não prevaleceu, tá ok? E Satanás foi atirado à terra. Inclusive isso trouxe até discussão, né? A Valéria estava comentando com a gente, né, no nosso grupo, né, Valéria? Falando sobre isso, mas como que é? Se ele foi atirado à terra, ele não está na terra, né? Então a gente estava discutindo um pouco sobre isso. Na realidade, Satanás tem acesso à terra, com certeza, então ele vive por aqui. Mas existe uma diferença entre habitação e acesso, né? No fundo, Satanás, ele utiliza os seus anjos, seus demônios, para atuarem na terra, e estes anjos acabam cumprindo os planos e os propósitos de Satanás, tá? Mas vamos lembrar que aqui nós estamos falando do período da tribulação. A terra vai deixar de ser acesso para fazer parte da habitação dele. Então imaginem como é que vai ser este período aqui na Terra, ok? Muito bem. Eu quero ler com vocês o verso 13 até o verso 18,
porque aqui vai ser importante para a gente fechar esse capítulo número 12, tá bom? Vamos lá então. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 13, diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Então, Satanás vai perseguir o povo de Israel durante a tribulação, tá? Que diz que dera à luz o filho varão. Então, Satanás vai perseguir Israel, porque foi este Israel lá no passado, tá bom, que deu à luz ao filho varão. Verso 14. E foram dadas à mulher, e aqui ele está descrevendo o período da tribulação. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então vamos falar sobre aqui. Hoje eu vou fazer diferente. Antes eu leio tudo, depois eu venho explicando. Não, hoje eu vou parar em cada verso porque tem detalhes importantes, tá bom? Preste atenção que o verso 14 diz que foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. Em outras palavras, as asas da grande águia, tá bom, vão proteger o povo de Israel, e disse para que voasse até o deserto. Então, o deserto aqui sendo um lugar de proteção. Então, vamos lá. O mundo todo sob o comando de Satanás, do anticristo, do falso profeta, vão perseguir ainda mais a nação de Israel. E são as asas da grande águia, tenta pensar, as asas, é importante entender isso. Não foi as asas do pardal, não foram as asas da andorinha, mas foram as asas da grande águia. Por quê? A grande águia está representando uma nação grande, as asas grandes de uma águia, capazes de proteger a nação de Israel. Então, durante a tribulação, alguma nação com uma asa grande, ou seja, com força, com grandeza, vai proteger a nação de Israel. Se não fosse as asas da grande águia, o povo de Israel seria completamente exterminado durante o período da tribulação. Mas o povo não pode ser aniquilado, porque Jesus vai entrar com o seu povo de Israel no milênio. Então alguém tem que proteger a nação de Israel. Que nação poderosa poderia proteger Israel? Eu acredito aqui que existe uma dica para nós. É interessante que ele fala as asas da grande águia. Qual é a nação no mundo, que é uma nação forte e poderosa, que tem a águia na sua bandeira? Sabe quem é? É os Estados Unidos. Se você for pensar realmente nos Estados Unidos protegendo Israel, faz sentido. Por quê? O Estado de Israel foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Antes disso, não tinha nação de Israel. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU criou o chamado Estado de Israel. E quem durante, ou melhor, deste período da Segunda Guerra Mundial até os nossos dias, uma nação forte e poderosa que tem sido aliado do povo de Israel, tá bom? É os Estados Unidos. O Estado de Israel é o país que mais recebe recursos dos Estados Unidos. Pode perceber, todas essas guerras que tem tido,
principalmente guerras contra a nação de Israel, qual é a nação que vai lá e protege Israel? É os Estados Unidos. Então é interessante pensar nisso. Existe um acordo muito forte, que é um acordo bíblico, está aqui. E que durante o período da tribulação, o povo de Israel vai precisar muito mais dessas asas grandes que eu estou interpretando aqui, sendo o próprio Estados Unidos. Muito bem. Interessante que a proteção de Israel, ele dá até um tempo. A mulher, que é Israel, vai ser protegida por, ele diz, olha só, um tempo, ele fala tempos é mais de um, tá bom? E ele diz metade de um tempo. Lembra que eu falei lá para trás para vocês dos 42 meses e os 1260 dias? É interessante que Daniel também fala sobre isso, e Daniel fala exatamente nesses termos aqui. Durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Tentem pensar que 3 tempos e meio corresponde aos 3 anos e meio. Então, em outras palavras, Satanás vai atacar a nação de Israel na segunda metade da tribulação. Então é na segunda metade da tribulação que o povo de Israel vai precisar de proteção, porque senão eles serão completamente exterminados. Então, nos últimos 3 anos e meio, lembra que a tribulação é um tempo de 7 anos, dividido em 2 partes. Os primeiros 3 anos e meio e o segundo 3 anos e meio. Então, é neste tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, tá ok? É que o povo de Israel vai ser protegido. É interessante, eu não queria voltar lá, até para não confundir mais a gente, não deixar a gente com dúvida, mas quando eu falo para vocês sobre o livro de Daniel, por exemplo, Daniel capítulo 12 está descrevendo o período da tribulação na primeira parte. Por exemplo, capítulo 12 de Daniel, verso 1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, lembra que Miguel teve aquela guerra com Satanás, né? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muito bem. Aí eu vou pular aqui, porque ele vai falar sobre a ressurreição. Mas interessante, no verso número 7, diz assim, 12:7. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Perceberam? 3 anos e meio. Aqui ele está falando da segunda metade da tribulação. Veja que corresponde exatamente ao que nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 12, verso 14. Que a mulher vai ser sustentada durante um tempo, tempos. Agora, a única diferença é que aqui em Apocalipse aparece tempos, plural. Em Daniel aparece 2 tempos. Mas, ou seja, é o mesmo período que Daniel descreve, é o mesmo período que é descrito por João aqui no livro de Apocalipse. Espero que você tenha entendido essa parte aí. Vamos lá. Verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água que é sinônimo de exército do anticristo, tá? Como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Veja a expressão simbólica. A água aqui representa um exército do anticristo. Verso 16. A terra, tá bom? Porém, uma coisa importante para vocês, a terra aqui representa, sim,
representa povos, nações que vão também proteger Israel. Não é só a nação de Israel, tá? A terra, porém, socorreu a mulher. Então, ou seja, os Estados Unidos têm aliados. A Inglaterra, a França, são todos aliados dos Estados Unidos, né? Mas o personagem principal, vou pensar os Estados Unidos. Quando eu falo Estados Unidos, eu não estou falando só pela questão simbólica da águia. Não. Gente, a única nação no mundo hoje que pode enfrentar a China, a Rússia, e olha que a China hoje está com um exército muito grande. A Rússia também. Mas o único país neste mundo que pode enfrentar estas nações é os Estados Unidos. Eu até diria, gente, o seguinte, que a riqueza dada por Deus aos americanos não é uma riqueza à toa. É uma riqueza para que eles fiquem fortes, porque Deus sabe o quanto que vai precisar de uma nação forte, poderosa e rica. Deus sabe disso. Então, os Estados Unidos não estão ricos à toa. Estão ricos porque Deus permitiu, porque Deus sabe que vai precisar da força e da riqueza deles aonde? Durante o período da tribulação. Mas vamos seguir. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, ou seja, os Estados Unidos com os países aliados vão lutar contra o exército do anticristo e vão vencer. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, Satanás viu que perdeu a guerra, então ele tentou de outra forma perseguir a nação de Israel. Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Porque aí a gente vai entrar no capítulo 13, que também é um capítulo muito importante, porque aqui são dois capítulos, ou melhor, é um capítulo que vai falar sobre a besta, tá bom? Que sai do mar, e depois você vai ver a besta que sai da terra, tá bom? Ele vai falar do anticristo, tá bom? E depois ele vai falar sobre o falso profeta. Mas deixa para eu falar para vocês na próxima semana. Combinado? Forte abraço! Um beijo no coração. Tchau, tchau.